E se eu te dissesse que a sua reação mais natural, aquela que você sempre achou correta, pode ser exatamente o que garante a sua derrota? Parece desconfortável, não é? Mas a verdade é que a maioria das pessoas está jogando um jogo de poder e nem sequer sabe as regras. E o mais aterrador, elas estão perdendo sem nem perceber. Todo mundo ensina que em momentos de conflito, a sua primeira reação deve ser se defender. É instintivo, é automático, é o que nos ensinaram a fazer. A defesa é a nossa armadura, o escudo que nos protege das acusações, da dor do julgamento. E acredite, se você se defende, você já perdeu. Eu sei que você deve estar pensando, mas como assim? Eu sempre pensei que, se me defender, estou apenas provando que estou certo. Pois é aí que está o erro mais comum. A defesa que você faz não é uma prova de que você está certo, é uma admissão de fraqueza. E em um jogo de poder, a percepção é tudo. Quando você se defende, você está dizendo, sem palavras, que precisa explicar-se, que precisa ser compreendido. E ao fazer isso, você entrega o controle da narrativa para o outro. A verdade é que quando você explica demais, você começa a perder terreno. Porque quem fala demais perde a confiança. Quem defende demais parece inseguro. E quando você tenta provar algo, você já aceitou que a outra pessoa tem o direito de te questionar. E o jogo de poder é muito mais sobre controle do que sobre quem está certo ou errado. E é isso que Maquiavel nos ensinou. Quem se defende se submete, ele dizia. E ao se submeter, você abre espaço para o outro tomar o controle. Eles veem sua hesitação e na mente deles você já não é mais uma ameaça. Você é uma presa. A única coisa que você precisa fazer para transformar sua posição em uma força imbatível é parar de se defender. Agora, antes de continuar, quero te convidar a refletir. Você já se sentiu tentado a se defender em um conflito? Comente aqui embaixo, porque eu quero saber a sua experiência e se você já percebeu o quanto a defesa pode ser a sua maior armadilha. E se você está achando que isso faz sentido, curta esse vídeo e se inscreva no canal para não perder o próximo conteúdo, que vai aprofundar ainda mais na arte de se tornar intocável, poderoso e imune a qualquer ataque. E lembre-se, o poder não está em ser entendido, está em ser temido. Imagine o cenário. Você está em uma sala, rodeado por pessoas, e de repente alguém lança uma farpa em sua direção. Eles te atacam de forma sutil, mas clara. Todos os olhos na sala se voltam para você, esperando que você reaja, que você se defenda. O que você faz? A primeira reação natural seria se defender, certo? Afinal, a sociedade nos ensina desde muito cedo que a defesa é o caminho para proteger nossa honra, nossa reputação e nossa verdade. Não deixe ninguém te atacar sem reagir, dizem. Defenda-se. Se você está certo, deve deixar claro que é assim, afirmam. Mas e se eu te dissesse que, no momento exato em que você se defende, você já perdeu? Não importa o quão certo você esteja, o simples fato de tentar justificar-se diante do ataque já coloca você em uma posição inferior. Isso, meu amigo, é a verdadeira armadilha do poder. O poder não está na defesa, mas na resposta não dada. Não se trata de ser passivo, mas de entender que o silêncio é mais poderoso do que qualquer explicação. Porque a defesa implica que você precisa convencer o outro de sua versão, enquanto a não defesa faz com que o outro se sinta desorientado, inseguro e questionando suas próprias ações. Essa ideia está profundamente alinhada com a filosofia de Maquiavel, especialmente em sua obra O Príncipe, onde ele afirma que quem se defende se rebaixa. Ele compreendia que no jogo do poder, quem se defende está, na verdade, admitindo uma fragilidade, e é exatamente essa percepção que torna a defesa tão perigosa. Quando você se defende, você está, sem querer, concedendo ao outro a posição de autoridade. E o poder, em sua essência, está em controlar a percepção. O silêncio, por outro lado, é uma tática mais inteligente. Carl Jung, em sua teoria sobre a sombra, nos alerta sobre as partes de nós que rejeitamos ou não aceitamos.
Quando nos defendemos, muitas vezes estamos defendendo nossa sombra, aquela parte que não queremos ver ou aceitar. Quando nos defendemos, muitas vezes estamos defendendo nossa sombra, aquela parte que não queremos ver ou aceitar. Jung nos ensina que a verdadeira força vem não da reação imediata, mas de aceitar a provocação sem ceder à necessidade de validar nossa posição, o que cria a aura de poder. E isso, no final, é o que coloca você em uma posição intocável, não reagir. Como diz Nietzsche, aquele que luta com monstros deve cuidar para não se tornar um monstro. Ao não entrar no jogo, você se eleva acima da disputa, criando um espaço de controle que ninguém pode invadir. O silêncio se torna sua arma mais poderosa, porque ele permite que você controle não o que é dito, mas o que as pessoas pensam sobre o que você não disse. Essa tática, embora pareça simples, é incrivelmente poderosa porque é contra-intuitiva. Quando alguém te ataca verbalmente, a primeira coisa que você quer fazer é se justificar, mostrar que está certo. Mas ao não fazer isso, você transmite uma mensagem muito mais forte do que qualquer palavra poderia fazer. Você diz, sem dizer uma palavra sequer, que você está além das críticas, que você é imune ao julgamento, que você não se abala com a opinião alheia. E isso é o que faz com que os outros te vejam como alguém fora de seu alcance. Você não precisa se defender, você apenas se mantém firme e silencioso, e o poder começa a se mover em sua direção. Se você duvida disso, pense nas pessoas que mais admira, aquelas que são poderosas e respeitadas. Não são as que gritam, as que explicam ou as que justificam suas ações. São aquelas que sabem que sua presença é o suficiente para impor respeito. Elas não precisam explicar nada, pois o simples fato de estarem presentes já é uma afirmação de sua força. E como você consegue isso? Comece a praticar o silêncio. O silêncio, no contexto do poder, não é apenas a ausência de palavras, é a presença de algo muito maior, a confiança inabalável. Quando você mantém o silêncio diante do ataque, você está dizendo, sem dizer nada, que você é inquebrantável. Agora, imagine que você entra em um ambiente e alguém, de forma sutil, tenta te atacar com uma crítica, uma farpa disfarçada. O que você faz? A maioria das pessoas imediatamente responde, tenta se justificar, fala de forma defensiva. Elas dizem, isso não é verdade, eu não sou assim. Mas o maquiavélico, o mestre do poder, não faz isso. Ele simplesmente fica em silêncio, observando. Ele não precisa provar nada, ele não precisa justificar sua posição. Ele já sabe que as palavras dele, ou a falta delas, serão o suficientes para transformar a situação a seu favor. Esse é o poder do silêncio. Ele faz com que os outros se sintam desconfortáveis, começa a fazer com que eles se questionem. Eles esperam uma reação emocional e quando ela não vem, eles começam a se sentir inseguros. O silêncio, quando carregado de presença, deixa os outros nervosos. Eles se perguntam, por que ele não respondeu? Por que ele não se justificou? E o mais poderoso é que, enquanto os outros ficam desconfortáveis com sua falta de reação, o seu poder cresce. Eles começam a preencher o vazio da sua ausência com suas próprias inseguranças. E, dessa forma, você já começa a controlar o ambiente. O poder do silêncio é profundo. Ele não vem da ausência de palavras, mas da presença emocional que você transmite enquanto permanece em silêncio. Esse é o verdadeiro poder maquiavélico. Ao não se defender, você faz com que os outros se sintam como se estivessem falando sozinhos, como se fossem eles que estavam sob o julgamento e não você. E esse é o momento em que você toma o controle da situação. Quando você não reage, quando você não se importa com o que estão dizendo, você começa a se tornar intocável. E isso é o que coloca você no topo da hierarquia do poder. Mas como você aplica isso na prática? Comece com os pequenos ataques do dia a dia. Quando alguém te critica, não se apresse em responder.
fique em silêncio. Deixe que as palavras deles fiquem suspensas no ar, sem resposta. Você verá que, com o tempo, as pessoas vão começar a te ver de uma maneira diferente. Elas vão te respeitar não porque você explicou suas ações, mas porque você não precisou. Você se tornou alguém que está além do julgamento, além das críticas. E esse é o segredo para se tornar imbatível. O poder não vem de se defender, mas de não precisar fazer isso. Agora, uma reflexão importante. Como você tem reagido aos ataques em sua vida? Tem se defendido sempre que é criticado? Ou você já entendeu que a melhor forma de lidar com isso é permanecer calmo, silencioso e, acima de tudo, intocável? Vamos aprofundar um pouco mais nisso. Você já parou para pensar que, ao se defender, você está, na verdade, convidando o outro a continuar? Cada palavra que você usa, cada explicação que você oferece, não só reafirma a acusação, mas também fortalece a posição do outro. Eles começam a perceber que você está tentando ser compreendido. E isso é um sinal de fraqueza. Porque as pessoas que realmente têm controle não se explicam. Friedrich Nietzsche, filósofo do século XIX, disse: "Aquele que luta com monstros deve cuidar para não se tornar um monstro." Este pensamento se aplica diretamente ao conceito de defesa. Quando você entra no campo da defesa, você não apenas reage ao ataque, mas também começa a lutar pelo reconhecimento de sua inocência ou bondade, o que, de certa forma, leva você a brigar por algo que deveria ser incontestável. Quanto mais você luta para ser entendido, mais você cede ao poder da outra pessoa de te julgar, e assim o controle da narrativa sai das suas mãos. Nietzsche já nos alertava sobre a tentação de entrar na luta pelo reconhecimento, pois quem se defende corre o risco de perder o controle emocional e, assim, enfraquecer sua posição. A defesa é uma tentativa de resgatar o controle da situação, mas, ironicamente, ao tentar reconquistar esse controle, você acaba entregando-o ao seu agressor. Pense nisso. Quando alguém lhe acusa de algo e você começa a se justificar, você está aceitando que ele tem autoridade para questionar sua moral, suas ações. E isso é o que coloca você em uma posição de vulnerabilidade. Você já parou para pensar que, ao se defender, você está dizendo: "Eu preciso provar para você que estou certo"? Quando você começa a buscar a validação do outro, você está se colocando em uma posição de inferioridade, porque é como se estivesse aceitando que o outro tem poder para validar ou invalidar sua verdade. E essa ideia está profundamente alinhada com a teoria de Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Freud explicou que todos nós temos defesas psicológicas que usamos para lidar com situações ameaçadoras ao ego. Entre elas estão a racionalização, a repressão e a projeção, que são basicamente formas de proteger nossa autoestima. Mas o problema é que essas defesas não são apenas uma proteção, mas também uma forma de criar uma barreira que nos impede de crescer. Quando você se defende constantemente, você fortalece essas defesas, que ao invés de proteger sua verdade, muitas vezes a distorcem. A defesa psicológica, então, pode ser vista não apenas como um mecanismo de autoproteção, mas também uma armadilha que nos impede de lidar com a realidade de uma forma mais genuína. Em outras palavras, quando você tenta se defender de ataques externos, você pode estar, inconscientemente, se afastando da verdade, tentando manter uma fachada que, na verdade, torna você mais vulnerável. O verdadeiro poder vem da capacidade de se manter firme, sem precisar se explicar ou justificar. Pessoas verdadeiramente poderosas, seja em um contexto social ou profissional, não sentem a necessidade de se defender constantemente. Elas simplesmente permanecem imperturbáveis. Como Nietzsche também disse, aquele que domina a si mesmo, domina o mundo. Esse autocontrole é o que realmente cria uma aura de poder. Quando você não se defende, você se coloca acima do julgamento e da necessidade de aprovação dos outros. Isso é o que faz com que os outros te respeitem. Pessoas com verdadeira autoridade não tentam controlar as percepções dos outros por meio de explicações ou justificativas. Elas compreendem que o poder verdadeiro é silencioso e, muitas vezes, invisível.
Carl Jung, em sua teoria sobre a sombra, nos ensina que o processo de individuação é justamente a integração dos aspectos de nós mesmos que tentamos rejeitar ou esconder. Isso inclui nossas inseguranças, fraquezas e falhas. Jung nos alerta que, quando nos defendemos excessivamente, estamos, de certa forma, afastando essas partes de nós mesmos que precisam ser aceitas e compreendidas. Jung nos alerta que, quando nos defendemos excessivamente, estamos, de certa forma, afastando essas partes de nós mesmos que precisam ser aceitas e compreendidas. Quando tentamos constantemente nos defender de críticas, estamos basicamente negando nossa própria sombra, criando uma luta interna que, mais cedo ou mais tarde, vai nos enfraquecer. Jung também observou que a verdadeira força não vem da repressão ou da defesa de nossos erros, mas da aceitação de quem somos, fraquezas e forças juntas. Quando nos aceitamos completamente, incluindo nossas falhas, podemos projetar uma confiança que é imbatível. E é isso que coloca quem não se defende em uma posição de poder. Ao invés de gastar energia tentando corrigir ou defender nossas falhas, nós simplesmente aceitamos nossa totalidade e, com isso, tornamo-nos inquebrantáveis. Se você observar as pessoas que você mais admira, aquelas que são realmente respeitadas, você perceberá que elas não são as que ficam tentando convencer todo mundo de sua verdade. Elas simplesmente sabem quem são e não precisam validar isso para os outros. Isso cria uma aura de poder que vai além da lógica do convencimento. Elas não se defendem porque sabem que o silêncio e a confiança em si mesmos falam mais alto do que qualquer explicação. E como você aplica isso na prática? Comece com os pequenos ataques do dia a dia. Quando alguém te critica, não se apresse em responder. Fique em silêncio. Deixe que as palavras deles fiquem suspensas no ar, sem resposta. Você verá que, com o tempo, as pessoas vão começar a te ver de uma maneira diferente. Elas vão te respeitar, não porque você explicou suas ações, mas porque você não precisou. Você se tornou alguém que está além do julgamento, além das críticas. E esse é o segredo para se tornar imbatível. O poder não vem de se defender, mas de não precisar fazer isso. Essa técnica é uma forma de autocontrole, de elevar-se acima da necessidade de validação, de assumir a liderança sobre a narrativa sem precisar se envolver em discussões ou explicações desnecessárias. Carl Jung nos ensina que a verdadeira força vem de integrar e aceitar as partes de nós mesmos que costumamos rejeitar, a nossa sombra. A defesa contínua é, muitas vezes, uma forma de negar nossa sombra, de tentar ajustar quem somos para que os outros gostem ou aceitem. Mas quando nos recusamos a defender nossas ações, nos aceitamos completamente, sem medo de sermos mal interpretados. Ao não reagir, ao não se defender, você não está se tornando fraco ou passivo, mas está criando uma presença que é intocável. As pessoas que permanecem calmas e firmes diante das críticas se tornam muito mais poderosas, porque sua tranquilidade passa a ser vista como força, não como fraqueza. Se você compreendeu o poder do silêncio, agora vamos dar um passo além. Às vezes, o silêncio pode não ser suficiente. O que você faz quando alguém o acusa diretamente de algo? O normal seria reagir, não é? Mas e se, em vez disso, você não se defende? E mais, e se você simplesmente inverter a acusação e fazer com que a pessoa que te atacou se sinta desconfortável, sem saber o que fazer? Essa é a verdadeira arte do controle. Maquiavel, mais uma vez, nos ensina que a verdadeira habilidade de um líder está na capacidade de transformar o ataque em uma oportunidade para virar o jogo. Ele diz que quem controla o enquadramento, controla o resultado. Quando você inverte a acusação, você começa a controlar o enquadramento. A acusação contra você já não tem mais importância. O que importa agora é a reação do outro. Eles começam a se sentir expostos, enquanto você assume o controle da narrativa. Esse conceito se alinha com a ideia de Gordon Allport, psicólogo social que explorou as dinâmicas de defesa em interações sociais.
Ele argumentou que as defesas psicológicas, como a negação e a racionalização, são utilizadas para reduzir a dissonância cognitiva, mas, ao mesmo tempo, essas defesas tornam as pessoas vulneráveis. Quando você se defende, você entra no jogo da outra pessoa, deixando-a ganhar terreno. Alport alertou que, em vez de reagir defensivamente, é mais eficaz virar a situação a seu favor, colocando a responsabilidade da acusação sobre quem a fez. Inverter a acusação faz com que o outro comece a se sentir inseguro. Quando alguém o chama de arrogante, por exemplo, a reação mais comum seria responder: "Não sou arrogante, você não me entendeu." Mas, ao invés disso, o mestre do poder simplesmente olha para a pessoa e responde calmamente: "Se é assim que você vê, tudo bem." Essa simples resposta não só desarma a acusação, mas também coloca a pessoa que te atacou em uma posição vulnerável. Eles esperavam uma reação emocional, uma defesa, algo que mostrasse que você estava incomodado. Mas, em vez disso, você virou a acusação contra eles mesmos. Como Carl Jung explicaria, ao inverter a acusação, você não está mais reagindo a algo externo, mas está refletindo a energia de volta para quem te atacou. E isso está relacionado à ideia de Jung sobre o processo de individuação, em que você integra as diferentes partes de si mesmo e, com isso, se torna mais forte. Quando alguém tenta te atacar e você não reage com uma defesa, você está mostrando uma totalidade interior que não se sente ameaçada. Sua sombra ou as partes de você que poderiam ser vulneráveis já foram integradas e, por isso, você é imune ao ataque. Ao inverter a acusação, você não está apenas mudando o foco para o outro, mas também está manipulando as emoções da pessoa. Isso acontece porque, ao não se defender, você força a pessoa a justificar a si mesma. O verdadeiro mestre do poder sabe que muitas vezes quem fala primeiro perde o controle do enquadramento. Como Maquiavel sabia, quem controla a narrativa controla o resultado. Quando você não se defende, você não apenas mantém o controle, mas começa a manipular o jogo. O poder de inverter uma acusação não está apenas em criar confusão, mas em transferir a pressão de volta para quem fez a acusação. Essa tática funciona porque, no fundo, todos têm uma necessidade emocional de sentir que estão certos. Quando você não reage como esperado, quando não tenta se justificar, você os faz duvidar de si mesmos. Eles começam a perceber que, talvez, não estavam tão certos assim. Nietzsche, em sua crítica ao conceito de moralidade, também apontou que a verdadeira força não está em ser compreendido pelos outros, mas em ser capaz de desconstruir as narrativas que nos colocam em posições de vulnerabilidade. Ao inverter a acusação, você quebra a narrativa do outro e ganha o controle da situação. Mas talvez o maior benefício de inverter uma acusação seja o impacto psicológico que isso tem nas pessoas ao seu redor. Imagine o seguinte: você está em uma reunião de trabalho, alguém faz uma crítica direta à sua proposta. A maioria das pessoas começaria a se defender, a explicar por que sua ideia é boa, a lutar para convencer os outros de sua posição. Mas o verdadeiro mestre do poder, o maquiavélico, não faz isso. Ele apenas ouve, observa e, se necessário, responde com calma. Interessante, vamos ouvir mais sobre sua sugestão? Talvez você tenha algo que eu não tenha considerado. Essa jogada, embora simples, transfere o foco para quem te atacou. A sala inteira começa a perceber que quem está sendo questionado não é você, mas o agressor. A pressão que estava sobre você, tentando te fazer justificar sua proposta, agora se desloca para quem levantou a crítica. E com isso, o poder se move para o seu lado. Jung nos lembra de que quando não reagimos a provocações, somos como um espelho que reflete as inseguranças do outro. Quando você inverte a acusação, você não está apenas controlando a narrativa, mas também forçando a outra pessoa a confrontar suas próprias motivações e inseguranças. E o mais interessante dessa tática é que, ao inverter uma acusação, você não está fazendo isso de forma agressiva. Você não está atacando a pessoa que te atacou, mas fazendo com que ela se questione. Isso a coloca em uma posição emocionalmente desconfortável, enquanto você se mantém calmo, distante e no controle.
Isso é o que Maquiavel chama de virada da lâmina. Você não confronta diretamente, mas usa a energia do ataque contra o atacante. Você permite que eles sejam os responsáveis pela narrativa, enquanto você observa calmamente. Esse controle da narrativa, através da inversão de acusações, não é apenas uma forma de defesa, mas uma estratégia de poder. Gordon Allport falava sobre como as pessoas reagem emocionalmente a críticas e ataques. A chave, segundo ele, está em não reagir à emoção do outro, mas fazer com que a própria pessoa que te atacou tenha que lidar com suas próprias emoções. Ao inverter a acusação, você força o outro a sair da posição de julgador e a se colocar no papel de quem precisa se justificar. Isso não só muda o foco, mas também desestabiliza o ataque de forma eficaz. Agora, pense nas situações cotidianas em que você pode aplicar essa tática. Quando alguém faz uma crítica a você, ao invés de se defender ou tentar corrigir a visão do outro, simplesmente leve a acusação para um terreno neutro. Faça o outro se questionar. Esse é o verdadeiro poder. Não reagir e, ao não reagir, transformar a acusação em algo que trabalha a seu favor. Agora que você já entende como o silêncio e a inversão de acusações podem ser ferramentas poderosas, vamos explorar uma das táticas mais frias e eficazes para manter o controle em qualquer situação: o desaparecimento emocional. Esse conceito, embora simples, é uma das jogadas mais inteligentes e destrutivas que você pode utilizar no jogo do poder. Maquiavel já sabia que o poder verdadeiro não vem de interagir diretamente com as acusações ou de tentar controlar a narrativa através de palavras, mas sim de evitar o confronto direto. Ao desaparecer emocionalmente, você se coloca em uma posição onde ninguém pode tocá-lo, porque você se torna uma presença intocável. Isso é o que ele chama de não se submeter à necessidade de validação. Nietzsche, em sua filosofia, já sugeria que a verdadeira força vem de não se importar com o que os outros pensam. Quando você desaparece emocionalmente, você está afirmando, sem dizer uma palavra, que você não se deixa controlar pelos julgamentos dos outros. Mas o que significa desaparecer emocionalmente? Não é um ato de passividade ou de desistir, mas de tomar a decisão consciente de não reagir emocionalmente às provocações externas. Isso significa não deixar que as palavras e as ações dos outros determinem como você se sente ou como você age. Ao se tornar emocionalmente ausente, você não está se deixando abalar pelas tentativas de manipulação e controle que os outros tentam exercer sobre você. Em vez disso, você escolhe manter sua energia focada em si mesmo, não permitindo que os outros a desviem para seus próprios jogos de poder. Carl Jung, com sua teoria sobre a sombra, nos ensina que a verdadeira força vem da aceitação de nós mesmos, de nossos medos e fraquezas. Quando você se permite desaparecer emocionalmente, você está aceitando a totalidade de quem é, sem se submeter à necessidade de ser validado ou compreendido. Você se coloca acima dos conflitos emocionais e começa a agir a partir de uma base de autoconfiança que não depende da aprovação de ninguém. Isso é o que torna o desaparecimento emocional tão poderoso. Você não está mais reagindo aos ataques externos, você está mantendo sua compostura e escolhendo como se envolver com o mundo ao seu redor. O silêncio e a ausência emocional são suas armas mais poderosas, porque eles não apenas desarmam o outro, mas também criam uma sensação de mistério ao seu redor. Quando você não se envolve emocionalmente, as pessoas começam a se perguntar por que você não está reagindo. Elas começam a sentir que você sabe algo que elas não sabem, que você está além das emoções, e isso cria uma aura de poder ao seu redor. Friedrich Nietzsche sabia que a maior força vem da capacidade de transcender os jogos emocionais da vida cotidiana. Ele afirmou: o homem mais forte é aquele que não se importa com as opiniões dos outros. Isso não significa ser indiferente ou frio, mas sim ter o controle total de suas emoções. Quando você desaparece emocionalmente, você se torna imune às pressões externas. Isso é uma forma de fortalecimento interior que coloca você em uma posição onde ninguém mais pode manipulá-lo emocionalmente. Agora, imagine que você esteja em uma situação de confronto. Alguém está tentando te provocar, atacando você com palavras.
A reação normal seria se defender ou tentar justificar sua posição. Mas o verdadeiro mestre do poder, aquele que desapareceu emocionalmente, não faz isso. Ele simplesmente observa, mantém uma calma absoluta, sem se abalar pelas palavras ou pelas emoções que o outro tenta impor. Ao fazer isso, ele não só desarma a outra pessoa, mas também cria uma tensão no ambiente. As pessoas começam a se perguntar: por que ele não está reagindo? Ele sabe de algo que nós não sabemos? Esse mistério ao redor de sua presença faz com que os outros comecem a respeitá-lo, pois ele se coloca acima do drama e da necessidade de explicações. Essa estratégia funciona porque a maioria das pessoas busca uma resposta emocional de quem está sendo atacado. Elas querem ver uma reação, uma demonstração de que o outro está sendo tocado. Quando você escolhe não reagir, você coloca o foco de volta nelas. Elas começam a se questionar por que você não reagiu, e isso desestabiliza a pessoa que te atacou. O silêncio, combinado com a ausência emocional, faz com que o outro se sinta desprovido de poder. Eles esperam uma luta, uma reação que lhes dê uma sensação de controle, mas não a recebem, e isso os coloca em uma posição vulnerável. Maquiavel, em sua análise dos príncipes e governantes, sabia que o verdadeiro poder não estava em se defender de ataques, mas em saber quando e como se retirar emocionalmente de uma situação. Quando você se retira emocionalmente de uma situação, você não está cedendo, mas se colocando em uma posição onde o outro se sente pressionado a justificar seu comportamento. Ele não está mais no controle da situação, você está. Uma maneira de aplicar o desaparecimento emocional na prática é começar a se distanciar das pequenas provocações diárias. Quando alguém tenta te atacar, não responda imediatamente, dê espaço para o silêncio. Observe como a outra pessoa começa a se sentir desconfortável, como ela tenta preencher o vazio que você deixou com mais provocações. Esse comportamento começa a mostrar que, ao não reagir, você está no controle da situação. Uma maneira de aplicar o desaparecimento emocional na prática é começar a se distanciar das pequenas provocações diárias. Quando alguém tenta te atacar, não responda imediatamente, dê espaço para o silêncio. Observe como a outra pessoa começa a se sentir desconfortável, como ela tenta preencher o vazio que você deixou com mais provocações. Esse comportamento começa a mostrar que, ao não reagir, você está no controle da situação. Você está transformando a energia negativa que a outra pessoa tenta direcionar para você em um vazio que ela mesma tem que preencher, enquanto você se mantém calmo e sereno. Brené Brown, conhecida por suas pesquisas sobre vulnerabilidade e coragem, argumenta que as pessoas só conseguem se sentir vulneráveis quando se permitem ser afetadas pelas emoções externas. Ao escolher não reagir, você não se torna vulnerável às emoções que o outro tenta provocar. Em vez disso, você se torna imune a elas, e isso cria uma sensação de poder imenso. A verdadeira força vem da capacidade de permanecer inabalável, sem depender da aprovação dos outros. O desaparecimento emocional é uma forma de poder mais forte do que qualquer ataque direto. Ele faz com que os outros te vejam como alguém inquebrantável, alguém que não pode ser manipulado pelas emoções ou pelas provocações. Quando você pratica isso, sua presença começa a ser sentida de maneira mais forte, mais poderosa. As pessoas ao seu redor começam a te tratar com mais respeito, porque sabem que não podem controlá-lo. Você se torna alguém que não precisa de reações externas para se sentir seguro. E dessa forma, você atinge o nível mais alto de poder, a capacidade de ser intocável. Agora que você compreendeu a potência do silêncio, da inversão de acusações e do desaparecimento emocional, vamos explorar a técnica final que vai realmente transformar você em uma figura intocável, a construção da sua aura. Este é o ponto culminante de tudo o que discutimos até agora. Quando você combina as táticas anteriores com a habilidade de projetar uma presença inabalável, você começa a criar uma aura que vai além do controle das palavras ou das situações. Essa aura, quando cultivada corretamente, é o que vai garantir que você nunca mais precise se defender ou justificar sua posição.
Friedrich Nietzsche já sabia que o poder verdadeiro não está em buscar a aprovação externa, mas em ser capaz de criar e controlar sua própria narrativa, sem depender das percepções alheias. Ele afirmava que, para ser verdadeiramente poderoso, uma pessoa deve ser capaz de dominar sua própria identidade e impô-la ao mundo, sem buscar validação. Essa é a essência do que estamos falando aqui. Criar uma aura de poder que vem de dentro, sem a necessidade de explicações ou defesa. A aura intocável não é apenas sobre ser calado ou ficar em silêncio. Ela vai muito além disso. Ela é sobre projetar uma confiança tão profunda em quem você é, que as palavras e ações dos outros simplesmente não têm poder sobre você. Ela é sobre se tornar imune às críticas, aos ataques e até mesmo à necessidade de validação. Quando você tem essa aura, as pessoas começam a perceber imediatamente a diferença. Elas podem não saber o que exatamente está acontecendo, mas sentem a presença de alguém que é seguro, alguém que está além da necessidade de se justificar. A aura intocável não é apenas sobre ser calado ou ficar em silêncio. Ela vai muito além disso. Ela é sobre projetar uma confiança tão profunda em quem você é, que as palavras e ações dos outros simplesmente não têm poder sobre você. Ela é sobre se tornar imune às críticas, aos ataques e até mesmo à necessidade de validação. Quando você tem essa aura, as pessoas começam a perceber imediatamente a diferença. Elas podem não saber o que exatamente está acontecendo, mas sentem a presença de alguém que é seguro, alguém que está além da necessidade de se justificar. A primeira parte dessa construção de aura começa com a compreensão de quem você é, sem precisar de aprovação externa. Muitas pessoas buscam validação, aceitação e aprovação o tempo todo. Elas se preocupam com o que os outros pensam delas, com o que está sendo dito sobre elas. Mas a verdadeira força vem de se libertar dessa necessidade. Quando você não precisa da aprovação dos outros para se sentir seguro, você se torna inquebrantável. Você começa a entender que o valor que você possui não depende do que os outros pensam, mas do que você pensa sobre si mesmo. Isso não significa ser arrogante ou indiferente. Na verdade, a verdadeira confiança vem de um lugar de humildade e autoconhecimento. Você sabe quem é, o que quer e não precisa que ninguém mais valide isso para você. Isso é o que constrói a aura de poder. Quando você entra em um ambiente, as pessoas percebem imediatamente a diferença. Elas podem não saber exatamente o que está acontecendo, mas sentem que você é alguém que não se deixa abalar pelas críticas. Elas percebem que você está além do julgamento, além da necessidade de se justificar. Agora, uma parte fundamental de construir essa aura intocável é entender que você não pode ser alguém previsível. As pessoas mais poderosas, aquelas com a aura mais forte, são as que nunca reagem da maneira que as outras esperam. Elas não são manipuladas por pressões sociais ou emocionais. Elas fazem o que querem, não porque se importam com a aprovação dos outros, mas porque estão em um nível superior. Elas sabem que sua presença sozinha já é o suficiente para influenciar o ambiente. Carl Jung, em seus estudos sobre a individuação, falava sobre a importância de integrar as partes de si mesmo que normalmente tentamos rejeitar ou esconder. Quando você aceita todas as partes de quem você é, você para de reagir às expectativas externas. Sua aura é construída a partir dessa aceitação interior. Ao aceitar sua totalidade, você se torna uma pessoa inquebrantável. As pessoas começam a notar isso em você, porque a verdadeira confiança vem da capacidade de ser quem você realmente é, sem medo do julgamento dos outros. Você já reparou como algumas pessoas conseguem criar uma tensão palpável quando entram em uma sala? Elas não precisam dizer nada, não precisam fazer nada além de existir ali. Sua presença é o que impõe respeito, porque as pessoas sabem que, se quiserem algo de você, precisarão abordar com cuidado, porque você se tornou alguém que não está à mercê da opinião alheia. E isso é o que os outros mais respeitam, alguém que está acima da busca por aprovação.
Essa aura de poder começa a se construir quando você para de reagir às provocações e críticas. Cada vez que você se mantém calmo diante de um ataque, está fortalecendo sua aura. Cada vez que você não se apressa em se defender, está dizendo ao mundo que você está acima da necessidade de justificar sua posição. Ei, com o tempo, as pessoas começam a te ver de maneira diferente. Elas começam a tratar você com mais respeito, porque elas sabem que você não é alguém que pode ser facilmente manipulado ou abalado. Você se torna uma presença que impõe respeito, sem precisar dizer uma palavra. Agora, uma parte fundamental para criar essa aura é entender que ela não surge da noite para o dia. Não é algo que você simplesmente faz em um momento de crise. Criar uma aura de poder é um processo gradual, onde você começa a praticar o controle emocional, o silêncio e a confiança inabalável. A construção dessa aura é um treino constante, onde você aprende a se manter calmo em situações de pressão, a não ceder à tentação de se defender ou justificar suas ações. E, com o tempo, a sua presença começa a ser sentida de maneira mais intensa. As pessoas começam a tratá-lo com respeito não porque você se defendeu ou provou algo, mas porque você não precisou de defesa. Sua presença já é suficiente. Essa confiança não vem da arrogância ou da indiferença, mas da certeza interna de que você não precisa da aprovação de ninguém. A aura de poder é uma extensão dessa confiança, e é isso que torna você intocável. Você não precisa provar nada, você apenas é. E essa é a verdadeira força. Como Nietzsche disse, aquele que é capaz de viver sem a aprovação dos outros está acima deles. A construção dessa aura não é um ato de força bruta, mas de presença tranquila. O poder não está em gritar ou se impor, mas em ser imperturbável. Quando você alcança esse nível de confiança, as palavras e ações dos outros não têm mais poder sobre você. Você cria uma presença que é imbatível, alguém que está além da necessidade de defesa, alguém que controla a narrativa apenas pela sua presença. E isso é o que o coloca em uma posição intocável. Chegamos a uma das estratégias mais insidiosas e efetivas no jogo do poder. Uma tática que, quando usada com maestria, pode transformar qualquer situação a seu favor sem que você precise fazer absolutamente nada. O segredo que vamos explorar agora é simples, mas extremamente eficaz: deixar os outros se destruírem. Você deve estar se perguntando: como assim? Como posso deixar os outros se destruírem? A resposta está no poder do não engajamento. Muitos acreditam que para vencerem uma situação de conflito é necessário atacar, contra-atacar ou se defender agressivamente. Mas, ao contrário do que você pode pensar, a verdadeira estratégia está em não entrar no jogo. Deixe o outro jogar sozinho. Vamos detalhar isso. Imagina que alguém o ataca ou lança uma crítica pública. A maioria das pessoas sente a necessidade de reagir, de se defender. Elas se sentem pressionadas a provar seu ponto de vista, a corrigir a percepção errada do outro. Mas essa é uma armadilha. Porque quanto mais você tenta provar que está certo, mais você dá espaço para o outro manter a narrativa. Isso coloca você no papel de quem está tentando resolver o conflito e você perde o controle. Em vez disso, a tática maquiavélica é manter-se completamente fora da batalha. Não responda, não se defenda. Deixe a acusação morrer no vácuo da sua ausência de resposta. Mas aqui está o ponto crucial. Não fazer nada é o que faz com que o outro se destrua. Quando você se abstém de reagir, você cria uma espécie de vácuo, onde a pessoa que te atacou começa a se expor, tentando forçar uma reação sua. E cada tentativa deles de te provocar, de forçar uma resposta, só os enfraquece mais. Pense por um momento. Quantas vezes você já viu alguém fazer uma acusação e, ao não receber resposta, se tornar cada vez mais desesperado para obter uma reação? Eles começam a exagerar, a se repetir e até a se tornar mais agressivos. Eles estão tentando preencher o vazio da sua própria insegurança, mas quanto mais fazem isso, mais enfraquecem sua posição. O ato de não reagir é o que coloca o poder de volta em suas mãos. O silêncio transforma qualquer ataque em uma demonstração de fraqueza do outro.
Enquanto eles tentam desesperadamente te alcançar, você está acima de tudo isso. Agora, vamos aplicar essa tática em um cenário mais prático. Imagine que você esteja em um grupo social ou no trabalho e alguém faça um comentário negativo ou uma crítica maldosa a você. O que a maioria das pessoas faria? Tentaria se defender e imediatamente explicando por que o comentário é injusto ou errôneo. Mas, em vez disso, a jogada mais poderosa é simplesmente não responder. Deixe o outro falar o que quiser. Eles vão perceber que não têm o poder de influenciar você. Mas aqui está o truque. Não fazer nada não é o mesmo que ser passivo. Não responder é uma estratégia ativa, porque coloca você em uma posição de poder. Eles começam a duvidar de si mesmos. Eles começam a se perguntar por que você não reagiu. E ao fazer isso, você está manipulando a dinâmica do poder sem precisar levantar um dedo. Essa estratégia funciona em qualquer tipo de ambiente. No trabalho, por exemplo, se alguém tenta te atacar ou diminuir suas ideias, o melhor que você pode fazer é se manter calmo, silencioso e deixar a outra pessoa tentar convencer os outros de sua posição. Elas começarão a se tornar cada vez mais desesperadas. E em vez de você ser visto como a pessoa que precisa defender suas ideias, será visto como alguém acima disso, alguém que não se deixa afetar pela pressão. Mas o poder dessa tática se expande ainda mais à medida que você começa a perceber que, ao não reagir, você está forçando o outro a olhar para si mesmo. Eles começam a se perguntar se estão sendo agressivos demais, se estão exagerando. Isso cria uma sensação de desconforto neles. Eles começam a se sentir inseguros e, eventualmente, eles começam a tentar preencher o vazio emocional com mais acusações ou perguntas, o que só os enfraquece ainda mais. Eles começam a se tornar os que precisam de validação, e você, sem fazer nada, começa a tomar o controle da situação. Mas talvez o maior benefício de se tornar emocionalmente imune seja a liberdade que vem com isso. Quando você para de reagir, quando para de se defender e justificar suas ações, você se liberta das expectativas dos outros. Você começa a viver de acordo com seus próprios padrões, sem precisar de validação externa. Isso é o que cria uma verdadeira sensação de poder. Você é livre para ser quem você é, sem se preocupar com o que os outros pensam ou dizem. Essa liberdade é o que torna a sua presença ainda mais imbatível. Porque, ao não reagir, ao não se defender, você se coloca em uma posição onde ninguém pode te controlar. Ninguém pode ditar suas ações, porque você se tornou incontrolável. Isso é o que as pessoas mais respeitam e temem. Não a necessidade de ter razão, mas a habilidade de permanecer acima das pequenas batalhas e jogadas emocionais. Agora, imagine como sua vida mudaria se você começasse a aplicar essa estratégia todos os dias. Como as pessoas ao seu redor reagiriam se você se tornasse alguém que não precisa se defender, alguém cuja confiança e força interior são imperturbáveis. Isso é o que você pode alcançar, e esse é o segredo para se tornar intocável. Ao deixar o outro se destruir, você não está apenas jogando um jogo psicológico. Você está se posicionando como alguém que não depende das ações e palavras de outras pessoas para determinar quem você é. Você se torna intocável, porque ao não reagir, não apenas ganha respeito, mas se coloca em uma posição de poder onde ninguém pode tocá-lo. Essa tática, ao final, não só muda a forma como você lida com as pessoas ao seu redor, mas também transforma a sua própria percepção de poder. Quando você aprende a se manter imune às provocações e ataques, você se torna uma pessoa que comanda respeito sem precisar de palavras, justificativas ou explicações. E isso, meu amigo, é o verdadeiro domínio sobre o poder. Chegamos à última parte dessa jornada, onde você vai entender a verdadeira chave para se tornar uma figura imbatível, alguém que não apenas controla a narrativa, mas que controla a percepção dos outros. Este é o jogo final, a peça que falta para consolidar sua posição de poder. O segredo aqui é transformar sua presença em algo tão potente que as palavras e ações dos outros simplesmente não tenham poder sobre você. A verdadeira marca do poder não está na necessidade de se defender ou de convencer os outros de que você está certo.
Ela não reside em tentar ser compreendido ou fazer com que os outros validem suas ações. O poder real vem de ser intocável. E para se tornar intocável, você precisa parar de lutar por aprovação. Você precisa se tornar alguém cuja presença, comportamento e ações falam mais alto do que qualquer palavra. Isso é o que significa se tornar uma presença imbatível. A maioria das pessoas acredita que para ser respeitado e ter poder, é necessário se defender, explicar suas ações ou justificar seu comportamento. Elas se sentem compelidas a convencer os outros de que estão certas. Mas a verdade, por mais difícil que seja de aceitar, é que quando você entra no campo da defesa, você já perdeu. Porque ao tentar convencer, você admite que precisa da validação do outro para se sentir seguro. Isso é o que as pessoas de poder, as que realmente dominam a arte do controle, nunca fazem. Elas sabem que o verdadeiro poder está em não precisar se explicar. A chave para se tornar imbatível é aprender a controlar o seu espaço emocional. Você deve ser alguém que está tão confortável consigo mesmo, tão seguro de sua própria identidade, que as palavras dos outros não têm mais efeito. Você se torna como uma rocha sólida, imperturbável. Quando as pessoas começam a perceber que suas reações não são controladas pelas emoções ou pelas expectativas externas, elas começam a respeitar sua posição. Elas começam a vê-lo como uma força que não pode ser movida. Agora, imagine a cena. Você entra em um ambiente onde as pessoas estão esperando uma reação sua. Elas esperam que você se justifique, que se defenda ou até que reaja emocionalmente. Mas você, com sua presença calma, inabalável, não reage. As pessoas começam a se perguntar: por que ele não está reagindo? Ele deve saber algo que nós não sabemos? Essa dúvida, esse mistério, é o que coloca você no topo. Você se torna intocável porque ninguém consegue prever suas ações. Você não é manipulado pelas emoções alheias e as pessoas começam a tratá-lo com respeito por isso. Para se tornar essa figura intocável, você precisa começar a cultivar um senso profundo de autoconfiança. A confiança não vem de você buscar a validação dos outros, mas de você se sentir seguro no que você é e no que você representa. Quando você está em paz consigo mesmo, você não precisa de ninguém para validar suas ações ou sua posição. E é isso que cria uma aura poderosa ao seu redor. As pessoas começam a perceber que você não se preocupa com a aprovação delas, e isso as faz hesitar antes de tentar desafiá-lo. Mas a construção dessa presença imbatível vai além da autoconfiança. Ela envolve a capacidade de manter o controle em qualquer situação, mesmo diante do conflito. A verdadeira força não está em responder imediatamente a um ataque ou ataque verbal, mas em se manter no controle emocional, permitindo que as pessoas que o atacam se exponham cada vez mais. Elas tentarão provocar uma reação sua, mas você, ao não reagir, não só mantém sua posição, mas coloca as outras pessoas em uma posição de vulnerabilidade. Parece difícil? Não é. O segredo está em fazer da sua presença algo tão forte que as palavras dos outros não tenham mais impacto. Isso não significa ser rude ou arrogante, significa simplesmente ser imperturbável. Isso é algo que você pode aprender a fazer, com paciência e prática. Você começa a perceber que, quando você não reage, as pessoas começam a ver você como uma figura superior, alguém que está acima das pequenas brigas e disputas emocionais. Sua calma se torna o seu maior trunfo. E como você pratica isso? Comece com pequenas situações. Quando alguém tentar te provocar ou desafiar, não reaja. Apenas observe, com calma e imobilidade. Não há necessidade de justificar ou corrigir. Simplesmente fique em silêncio e deixe que as palavras do outro se dissolvam no ar. Você vai perceber que, ao não reagir, você coloca a outra pessoa em uma posição de desvantagem, porque ela começará a se sentir desconfortável, questionando por que você não respondeu. E quando essa dúvida começa a surgir, o poder já está na sua mão. Esse poder vai se expandir ainda mais à medida que você se torna mais consciente da sua presença.
Quando você passa a se ver como uma pessoa imbatível, você começa a agir de maneira diferente. Suas interações sociais se tornam mais calmas, mais controladas, porque você sabe que está acima da necessidade de se defender. Esse tipo de comportamento é o que coloca você em uma posição onde as pessoas o respeitam sem nem mesmo perceberem por quê. Elas apenas sabem que você não é alguém que pode ser manipulado ou facilmente abalado. Mas, talvez o maior benefício de se tornar intocável seja a liberdade que vem com isso. Quando você para de buscar aprovação, quando para de se defender e justificar suas ações, você se liberta das expectativas dos outros. Você começa a viver de acordo com seus próprios padrões, sem precisar de validação externa. Isso é o que cria uma verdadeira sensação de poder. Você é livre para ser quem você é, sem se preocupar com o que os outros pensam ou dizem. Essa liberdade é o que torna sua presença ainda mais imbatível. Porque ao não reagir, ao não se defender, você se coloca em uma posição onde ninguém pode te controlar. Ninguém pode ditar suas ações, porque você se tornou incontrolável. Isso é o que as pessoas mais respeitam e temem. Não a necessidade de ter razão, mas a habilidade de permanecer acima das pequenas batalhas e jogadas emocionais. Agora, imagine como sua vida mudaria se você começasse a aplicar essa estratégia todos os dias. Como as pessoas ao seu redor reagiriam se você se tornasse alguém que não precisa se defender, alguém cuja confiança e força interior são imperturbáveis. Isso é o que você pode alcançar, e esse é o segredo para se tornar intocável. Ao deixar o outro se destruir, você não está apenas jogando um jogo psicológico. Você está se posicionando como alguém que não depende das ações e palavras de outras pessoas para determinar quem você é. Você se torna intocável porque, ao não reagir, não apenas ganha respeito, mas se coloca em uma posição de poder onde ninguém pode tocá-lo. Essa tática, ao final, não só muda a forma como você lida com as pessoas ao seu redor, mas também transforma sua própria percepção de poder. Quando você aprende a se manter imune às provocações e ataques, você se torna uma pessoa que comanda respeito sem precisar de palavras, justificativas ou explicações. E isso, meu amigo, é o verdadeiro domínio sobre o poder. Se você chegou até aqui, isso significa que essa mensagem tocou você de alguma forma. Eu quero saber, você já experimentou sentir o poder do silêncio? Comente abaixo, me diga como você aplica essas ideias no seu dia a dia. E, se você ainda não fez, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. A sua inscrição não é apenas um clique, ela é uma verdadeira afirmação de que você está pronto para elevar sua vida a outro nível. Este canal é para aqueles que buscam mais do que respostas, buscam transformação. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos continuar a explorar mais estratégias para viver no controle de sua própria narrativa. Não perca!